paz do Senhor, irmãos do nosso canal no YouTube. A paz do Senhor, você que ama a Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais um vídeo onde nós compartilhamos um pouco da EBD, compartilhamos um pouco das nossas lições de Escola Bíblica Dominical. Este é o segundo trimestre que a gente grava as nossas aulas de Escola Dominical, principalmente agora nesse período que nós estamos vivenciando, um período inclusive de quarentena, por causa desta pandemia do coronavírus, do novo Covid-19 que o mundo está enfrentando. Mais muitos sinais da volta de Cristo, epidemia, pestilências e tal. Enfim, nós estamos aqui então gravando aulas de escola dominical, transmitimos também ao vivo às vezes, de acordo com aquilo que nos é possível. Eu quero nesta ocasião já te deixar um pedido para que se inscreva no canal, seja muito bem-vindo ao nosso canal e é muito bom ter vocês aqui conosco. Nossa lição de hoje é a lição de número 5. A nossa lição de número 5, ela será ministrada no dia 3 de maio de 2020, este ano em que nós estamos agora, e tem o tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Nossas lições, nossa revista, comentada pelo pastor Douglas Batista, também traz consigo um livro de apoio. Este livro de apoio, ele vem falando sobre o mesmo tema da nossa lição, inclusive a capa, né? Mesmo tema da nossa lição, só que trazendo conteúdo adicional, tanto para o aluno quanto para o professor, um livro que acho que você realmente precisa ter, tá bom? Realmente ajuda muito. Então, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo, é a nossa revista dominical. O tema deste trimestre, soteriologia. Na outra nós estudamos antropologia, foi maravilhoso. Veja as nossas aulas que estão aí. Hoje nós vamos falar sobre um tema que diz respeito a mim e a você que também serve ao Senhor. Nós vamos falar sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Esta lição espiritual completamente edificante é o que nós vamos estar aqui nela meditando no dia de hoje. E você aí que for para a classe da sua igreja no dia 3 de maio de 2020. Temos a intenção não apenas de reler a lição, mas acima de tudo de trazer alguma coisa que pesquisamos adicional para que você possa estar compartilhando com os teus irmãos em Cristo ou os teus alunos de escola dominical, caso você seja um professor de EBD. Nós estamos aqui com a nossa lição e vamos ao nosso texto áureo. O texto áureo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Aqui está o nosso texto áureo. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus! Evidentemente, como já vimos nas outras aulas, como o caso da lição 3, falamos de eleição e predestinação, que também está o vídeo aqui no nosso canal, nós já aprendemos que, segundo as doutrinas da fé cristã, o arminianismo e a nossa declaração de fé assembleiana, nós cremos, como a Bíblia nos ensina, inclusive aqui na carta aos Efésios, que é a carta que estamos estudando em íntegra neste trimestre, nós aprendemos que nós não somos os provedores da nossa vida eterna em Cristo. E já aprendemos sobre muitos assuntos relacionados a isso. Nesta lição de hoje, nós temos uma continuação destas aulas que nós vimos aqui antes. Leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje está precisamente em Efésios capítulo 2, versículos 1
ao versículo de número 10. Diz assim o texto sagrado, acompanhe comigo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas, ou as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui nós temos o texto da leitura bíblica em classe, que é exatamente em que se baseia a nossa lição dominical de hoje. A nossa lição hoje, ela se baseia especificamente neste texto, neste conteúdo do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos de número 1 ao versículo de número 10. Glória ao nome de Jesus. Deixa eu ajeitar aqui minha mesa, com licença, por favor, tá ok? Deixa eu colocar isso aqui no lugar aqui do estúdio. Nossa lição é especificamente falando sobre soteriologia. Soteriologia é a doutrina teológica, a matéria teológica que estudamos, onde estudamos sobre a salvação. Estudamos sobre a origem da salvação em Cristo, evidentemente que em Cristo. Estudamos sobre eleição e predestinação. Tem muita gente que proclama um absurdo, como é o pelagianismo e semi-pelagianismo, de que o homem não dependeria somente de Cristo para a sua salvação. Isto não é verdade. As Escrituras nos orientam, porém, que sim, a salvação é proveniente apenas do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode prover a sua salvação, por isso Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e fez um sacrifício perfeito, morreu uma vez só, tá? Por nossos pecados, nos concedendo o direito a entrar no céu de glória para glorificá-lo eternamente por toda a eternidade. Vamos para nossos objetivos. Nós temos um objetivo geral, o objetivo de revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Glórias ao Senhor. Temos objetivos específicos. O primeiro, do primeiro tópico, é refletir sobre nossa natureza pecaminosa. O segundo é explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. O terceiro é informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras, como diz o texto sagrado. Por isso mesmo, não podemos prover nossa própria salvação, porque, segundo as Escrituras, a nossa salvação não vem de obras, mas vem unicamente por meio da fé em Cristo Jesus. Aliás, é uma das bases da reforma, né? É uma das coisas que foi ministrado por Martinho Lutero nas 95 teses da reforma. Uma das coisas era: a salvação não vem por meio de obras, mas sim por meio de Cristo, pela fé em Jesus Cristo, pela fé na sua obra salvífica do Calvário. Glórias a Deus, na cruz do Calvário.
Vamos dar continuidade. Nosso ponto central diz: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Eu tenho que repetir: a graça salvadora, o favor não merecido, que traz livramento, que veio de Cristo, nos garante a vida eterna. Não é só a existência eterna, é necessário dizer, porque existe uma grande diferença entre existir eternamente e viver eternamente, segundo as Escrituras. Quais seriam as diferenças? Existir eternamente, o ímpio vai existir eternamente, como Satanás existe eternamente, como os homens sem Deus, ao morrerem e ir para a eternidade, existem eternamente. Agora, viver eternamente é somente por meio da salvação em Cristo. Viveremos eternamente com o Senhor. Glória ao nome dele para todo sempre. O nosso comentário, ele diz assim no primeiro tópico: a antiga natureza morta em ofensas e pecado. A nossa lição, então, vai tratar sobre as nossas condições antes e depois, na presença de Deus, na perspectiva do apóstolo Paulo. E aqui nós temos, qual era a nossa condição anterior, segundo as Escrituras, diante de Deus. E já estudamos sobre a eleição, sobre a predestinação, como eu disse, pela presciência divina. Então, você precisa ver lá esses vídeos para você poder entender isso aqui. Nossa condição anterior era de filhos da ira. E vos vivificou, estando vós mortos. Como é que nós estávamos? Nós estávamos mortos. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Pecar é errar o alvo. E já no caso de ofensa, no grego, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Vamos lá. E essa palavra, amartia, que descreve errar o alvo, em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. No versículo 1 do texto que nós lemos de Efésios 2, que diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Este pecado tanto é, então, condicional, ou seja, a nossa condição. O pecado de Adão e Eva alcançou a todos os homens, degenerou os homens, foi ao encontro de todos os homens, toda a raça adâmica vindo de Adão, toda a raça humana, e também o pecado como ato. Então, inevitavelmente, este pecado nos separa de Deus. Nós vemos isso lá em Gênesis, quando a Bíblia diz, isso é bem ilustrado nisso, quando a Bíblia conta de modo verídico, aquilo não é um conto de fadas, as pessoas costumam espiritualizar demais e colocar muita simbologia naquilo, mas é totalmente real o que ocorreu, que no Éden, quando o homem pecou, Deus o expulsou do jardim. Esse expulsar é literal e também representa o afastamento do homem da presença de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Em Isaías, inclusive, no capítulo 59, versículo 2, que foi citado aí pelo comentarista da nossa lição, diz assim a palavra do Senhor: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Em sentido, claro que antropomórfico, Deus se inclinaria para olhar para o homem, mas os pecados do homem estavam entre Deus e o homem. E o pecado ainda nos afasta de Deus, exatamente. O texto de Tiago 1, versículo 15, também é muito extraordinário. Diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado,
gera morte. Esta morte que Tiago se refere é a morte espiritual. Como vimos na lição que estudamos sobre antropologia no trimestre, existe alguns tipos de morte na Bíblia. A palavra morte quer dizer separação. Então, quando estávamos mortos, nós estávamos separados da presença de Deus. A morte existe, a morte física, que conhecemos que é resultado do pecado, a morte espiritual, que também é resultado do pecado, e finalmente a morte eterna, que é por que morte eterna? Porque é uma separação por toda a eternidade, estará distante de Deus, não apenas no sentido, digamos, geográfico, mas também no sentido de condição, de posição. Estará, como diz a história do rico e Lázaro, em Lucas, não poderá passar de um lado para o outro, estará completamente distanciado, com um abismo de distância, esse abismo representando essa morte espiritual, essa separação. Então, pecado é separação. O pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Como Isaías bem colocou no capítulo 59 de seu livro, o pecado faz com que o rosto de Deus não possa nos contemplar. Evidentemente que isso é uma linguagem bíblica, não quer dizer que Deus não vê o pecador. Creio que o amado esteja aqui me entendendo. Agora, observe, quando o pecado é consumado, é que gera a morte. Esta é a separação. Não quer dizer que vai morrer fisicamente, claro. E pode também, né? Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. E isto é uma máxima das Escrituras, uma verdade. Como eu disse, muita gente quer dizer que nós não acreditássemos, nós que não somos calvinistas, não acreditaríamos supostamente que o homem está morto em ofensas e pecados quando está longe de Deus. Isto é verdade, ele tem uma dificuldade enorme, uma impossibilidade de ouvir Deus por si mesmo, porque ele está mortos em ofensas e pecados. Então, sendo alguém inerte, ele não poderia ouvir, ele não pode ouvir nem obedecer à voz de Deus. Quando a nossa doutrina, nossa soteriologia, que não é a dos reformados, é mal explicada, mal interpretada, aí nos acusam de semi-pelagianismo, que o homem ajuda a Deus, que ele não está, ou pelagianismo, que ele não, e nós já estudamos esses termos nas outras lições aqui, dá uma olhada na lição 13, no nosso vídeo já gravado, que, como diz o pelagianismo, que nós não teríamos sido contaminados ou alcançados pela queda de Adão. Nós não ensinamos isso porque a Bíblia não ensina assim. Nós fomos todos contaminados sim pela queda de Adão. Agora veja, 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 6, eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Deike e ela me custa um pouco de dificuldade para encontrar, então provavelmente você vai ver alguns cortes aí que a edição vai fazer neste vídeo. E está citado aí pela lição 1 Timóteo 5, versículo de número 6. Diz assim o texto sagrado, 1 Timóteo 5, 6, diz a palavra do Senhor. Paulo aqui está utilizando de uma figura de linguagem, né, sobre a questão das viúvas idosas, e aí ele coloca aqui, mas a que vive em deleites, vivendo está morta, falando que esta pessoa está morta por estar em pecado. Então, há uma mortalidade, né? Há uma morte espiritual que culminará em morte eterna. Lembrando, morte quer dizer separação. São figuras de linguagem que a Bíblia utiliza como exemplos, mas que também são verdades na vida espiritual do homem. Nossas ofensas e pecados, a má conduta em que noutro tempo andastes, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. No capítulo 2, versículo 2, na parte A do versículo de Efésios capítulo de número 2, né? Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Aí nós temos versículos 2:1. Andaste segundo o curso deste mundo,
capítulo 2, versículo 2, a parte B. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado, muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Ah, isto é errado? Não, porque hoje é outro tempo. As coisas que foram pecaminosidade antes deverão ser considerados pelo crente salvo como pecado hoje. Nada disso mudou. Se fere as Escrituras, deve-se continuar sendo banido do meio do povo de Deus. Pecado ontem será pecado daqui a 1000 anos. Da mesma forma, porque Deus não muda o seu caráter. Malaquias 6,6 diz: eu sou o Senhor e não mudo. Deus jamais muda. Então antes andava segundo o curso deste mundo. Quando nós estávamos longe de aprender os anterior à regeneração, que também estudamos no trimestre nas aulas gravadas aqui, quando nós estávamos andando segundo o curso deste mundo, mortos, vivos, o que acontecia conosco? O que o mundo determinasse, o que as práticas mundanas determinassem, a gente seguia. Hoje em dia a gente vê um desejo de muitos cristãos por incentivar e por tentar ser imitador do mundo. Eu não estou falando em algumas circunstâncias que são naturais da cultura. Eu estou falando de circunstâncias culturais e mundanas, do sistema mundano, que são contrárias às Escrituras. O mundo, por exemplo, abraça o casamento homossexual. A igreja não vai abraçar porque a palavra de Deus condena esta prática e prega as boas novas de salvação para estas pessoas, dizendo que se estas pessoas abandonarem a prática deste mundo, vai vir para Cristo e serem transformadas. Deus não faz acepção de pessoas. Eu li uma vez um livro do autor Max Lucado, da CPAD, que dizia simplesmente como Jesus: Deus te ama do jeito que você é, um pecador, mas o desejo dele é que você mude, deixe de andar em pecado. Isso é bem interessante, esta frase, eu achei bem incrível, porque realmente descreve o desejo de Deus. Em 1 Timóteo 2 diz que o desejo de Deus é alcançar as pessoas com a pregação do Evangelho, né? Agora, observe aqui uma coisa: o desejo de Deus é que todo homem viesse à salvação se em Cristo, como já estudamos sobre o livre-arbítrio aqui também no outro trimestre. Então, quando estavam, segundo mortos, distante de Deus, separados de Deus, a separação, essa morte espiritual faz isso. A gente não vive alienado de acordo com as Escrituras, mas a gente vive completamente alheio à vontade de Deus e vivemos segundo nossa vontade e segundo o curso desta vida. Vamos por todos os ventos de doutrina e todo comportamento que nos parecer de alguma forma agradável, quando na verdade isso nos distancia cada vez mais de Deus, nos coloca cada vez mais distante de Deus. É aí que está a questão por não estar agradando ao Senhor. Andastes, diz aí outra parte do versículo, segundo o príncipe das potestades do ar. Olha a nossa condição antes de estar com Deus: andar segundo o curso deste mundo e andar segundo o príncipe da potestade do ar, que é o nosso adversário. Em Efésios nós aprendemos inclusive uma lição interessante sobre a existência dos demônios. Nós aprendemos que, o contrário do que muitos dizem, que o inferno não existe, que Satanás está, outros que acreditam que existe, que Satanás estaria preso no inferno. O inferno é real, tanto quanto o céu é real. Jesus falou mais do inferno do que do céu nas Escrituras. E outra coisa, Satanás infelizmente não está preso no inferno, ao contrário de que muita gente diz. Nós vemos ele, por exemplo, tentar contra Jó, com tamanha liberdade. Nós vemos, de onde vem? Rodei até passear por ela, uma palavra antropomórfica de Deus ali. Nós vemos também Pedro escrevendo, dizendo: o diabo vive ao derredor buscando a quem possa tragar, rugindo como um leão, entre outras questões. Nós vemos aí. Agora note o texto que eu sempre gosto de salientar: rugindo como leão, porque leão de verdade é só o que guarda a igreja, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu.
Olha só, então andávamos desta forma, segundo o príncipe da potestade do ar. Todo que o inimigo colocava diante de nós, nós cedíamos a qualquer sugestão do inimigo. Hoje nós devemos resistir a estas sugestões que a Bíblia chama de tentações. Diabo quer dizer tentador. São títulos dados aos nossos inimigos. Uma alusão a Satanás, essa do apóstolo Paulo, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Absolutamente eles têm um reino que seria um reino organizado. É como o crime organizado. O nosso adversário, infelizmente, é organizado. E interessante, né? O inimigo é organizado. O inimigo, por exemplo, Jesus diz que Satanás não expulsa a si mesmo. Eles não se dividem, eles vivem com principados sobre eles. E às vezes os crentes se dividem, né? Nós, às vezes, nos dividimos. E é interessante, como eu disse aqui outra vez, creio que disse aqui numa live, que a primeira briga que houve no mundo em que um matou o outro, um matou o seu próprio irmão, foi justamente em um culto, né? Quando Abel e Caim se encontraram para uma festa de adoração e o Caim acabou assassinando o seu irmão. Então nós temos um problema aí, enquanto o nosso inimigo, eles são organizados. E quando estamos longe de Deus, nós andamos segundo a vontade dele. Isso indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Não tem capacidade de influenciar os que são obedientes e que creem no Senhor, que são fiéis ao Senhor, tá? Então, nós temos aqui, mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal, não contra carne e sangue. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Glória a Deus. Tem até uma reflexão que eu gostaria de mencionar, está aqui na nossa lição, aqui entre aspas, que diz assim: Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Há uma diferença da palavra misericórdia para a palavra graça. Na misericórdia, eu deixo de receber o que eu mereceria, que é a punição, a condenação. Deus teve misericórdia de nós e nos trouxe a sua graça. A graça é o contrário de misericórdia. Em que sentido? A graça, provinda do amor e da misericórdia de Deus, enquanto a misericórdia não permite que o mal que eu mereço suceda a mim por causa dos meus pecados, que eu sou digno de condenação, por outro lado, a graça traz sobre mim aquilo que eu não mereço. Veja bem, a misericórdia é Deus não deixando vir a mim a punição da qual eu sou digno. Quando o homem peca, já pensa logo, eu não sou digno. E realmente não é. Então, eu mereço a condenação pelo meu pecado. Eu não mereço em mim mesmo nada para a salvação, não tem nada meritório em mim para ser salvo. Mas a misericórdia de Deus não deixa que esta malignidade ou mal ou um juízo venha sobre mim, porque Ele tem misericórdia de mim. Já no caso da graça, é um favor não merecido. Eu mereço a condenação, Ele não deixa vir. Misericórdia. E aí Ele me concede o que eu não mereço, a sua paz, o seu espírito, as suas bênçãos, os seus dons espirituais, a salvação, que é algo mais valioso que Ele nos concede. Isto é a graça de Deus que traz o favor não merecido de Deus. Estas são as definições das diferenças entre misericórdia e graça. Graça e misericórdia. No Antigo Testamento nós vemos muito presente a palavra misericórdia, mais até do que no Novo Testamento, onde vemos mais presente a palavra graça, né? E é a graça de Deus que nos traz salvação, e esta não é dom nosso, não é a capacitação nossa, a capacidade nossa, mas é dom de Deus. Então, graças àquele que nos deu a sua graça por meio da sua misericórdia. E o motivo pelo qual Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, é a sua misericórdia. Glórias a Ele por isso, que Ele viu a nossa dependência dEle, Ele viu, Ele previu e nos escolheu, e a sua graça nos alcança. Glórias ao nome dEle. Então,
Vamos para o nosso outro subtópico. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazíamos 3 vontades quando estávamos longe de Deus. Andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás e os demônios, e andávamos fazendo a vontade da nossa carne, nossos instintos, nossa natureza e dos nossos pensamentos. Nós estudamos aqui, em outra lição aqui já gravada, nós estudamos sobre o homem psicossomático e o homem espiritual. Vimos sobre a atitude de andar segundo o nosso impulso, com o impulso deturpado, e andando de outra forma, segundo o fruto do Espírito, guiado pelo Espírito e não pela nossa carne ou pelo que o mundo deseja para nós que andássemos. Ok? Então nós tínhamos isso e como resultado de andarmos no passado fazendo a vontade da carne, os pensamentos, o que acontecia? E alimentávamos pensamentos pecaminosos para isso, desejos, planejamentos, nós éramos filhos da ira. Nós vemos na outra lição também que nem todos são filhos de Deus. Muitos são criaturas de Deus. E só é filho de Deus aqueles que são adotados por meio do Filho de Cristo, do sangue de Cristo Jesus. Então, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção, isto antes da fundação do mundo, como já estudamos na lição 3. Então, em síntese, a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Aí muitas vezes a gente pergunta, para que Jesus morreu? Para nos salvar. Nos salvar do quê? Muita gente não sabe, outros apenas da condenação eterna, mas não tem uma ideia da dimensão que isso significa. Isso é algo que com a vontade humana, o entendimento intelectual humano nunca vai conseguir definir plausivelmente, satisfatoriamente, a grande obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome de Jesus. Veja só, vamos dar uma continuidade aqui. Então, o pecado, pessoal, nosso pecado, o pecado em geral, não consiste apenas de ações isoladas, mas também é uma realidade da natureza pessoal do homem. Quando o homem nasce, ele já nasce com esta natureza. Então, o pecado como natureza, o que ele faz? Ele indica a sede ou a sua localização no interior da pessoa, como a origem imediata dos pecados. Universalmente, nós vemos o alcance do pecado de modo ilimitado. Há pessoas que pregam a expiação limitada, mas a Bíblia ensina o pecado tem um alcance ilimitado. Por que a expiação seria limitada? Se, como já vimos na lição 3, Deus não predestinou individualmente pessoas e fez outra predestinação de pessoas para condenação, sendo uma dupla predestinação. Nós já explicamos isso, não requer que voltemos a falar do tema com muita questão. Tópico 2, vivificados pela graça. E o objetivo do tópico 2 é de explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e não por nós mesmos, viu? Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Como já expliquei a palavra misericórdia, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato da misericórdia implica compaixão e simpatia para com os que não merecem, com os indignos. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus se mostra apenas misericordioso. Não apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia,
que é mais do que só ser apenas misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Veja só, de onde veio esta graça? A graça é fruto do amor que trouxe a misericórdia e que culminou na graça. Olha que coisa tremenda. Alguém já perguntou esses dias para mim se as pessoas do Antigo Testamento, porque hoje a salvação é por meio da fé, não é isso? A salvação não é por meio da fé, a fé em Cristo. E aí perguntou-se, ora, hoje é por meio da fé em Cristo, e os do Antigo Testamento salvaram por meio de quê? Das obras da lei? Gente, a salvação nunca foi por meio de obras, nem mesmo na dispensação ou no período da lei. Sempre a graça de Deus foi pela fé. O Antigo Testamento pela fé em Javé, ou Jeová, pela fé em Deus Pai. O Deus que eles não conheciam como Trino, né? E viemos a conhecer antes, eles só conheciam como único Deus. Apenas a pessoa de Deus Pai. Que ele também não dava o título de Pai no sentido de que ele tem o Filho Jesus Cristo, mas somente no sentido de Pai da criação, Pai da nação israelita, enfim. Então o que acontece? O que acontece é que fique bem claro que todos do Antigo Testamento foram salvos por meio da fé também. E de modo, mesmo sem eles terem tanta clareza, o ato daqueles que vinham pela fé em Deus, inclusive Abraão foi justificado pela fé. Justificar é torná-lo inocente. Abraão, aqueles que vinham por meio da linhagem, da aliança com Abraão, por meio da circuncisão, vinham a Deus, eles passavam a sacrificar animais e tal. Eles não tinham tanta clareza, é claro, como hoje temos, em relação ao sacrifício de animais da época, prefigurar Cristo. Eles não tinham como o conhecimento tipológico, mas eles foram salvos ao fazer este ato por fé em Deus. Eles estavam também participando da profecia futura, da tipologia que hoje conhecemos assim, da vinda do Salvador, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então, quando aquilo era feito de acordo com o que Deus se agradava, não apenas com sacrifício, mas obediência, pois Deus tem mais prazer na obediência que sacrifício, disse Samuel para Saul. Então, quando eles faziam aqueles atos, eles estavam buscando salvação por meio da fé. Isso Deus concedia a eles. Então, acabava que hoje somos salvos por meio da fé em Cristo, o Cristo que já veio e morreu por nós, e antes eles eram salvos por meio da fé de que Cristo viria. Não necessariamente o Filho de Maria que nós cremos. O Antigo Testamento não tinha esta consciência, isto é, o cumprimento que nós aprendemos com o Novo Testamento. Mas eles tinham a crença de que viria o Messias, de que viria o Remidor, de que viria o Redentor, de que viria alguém que nasceria de uma virgem, de que nasceria alguém, não com as letras que o Evangelho explica, né? O Filho de Deus, o Verbo encarnado, não desta forma. Isso nós temos, graças a Deus, essa revelação vem depois, no Novo Testamento, na graça. Mas eles eram salvos pela expectativa da vinda de Cristo. E nós salvos porque Cristo já veio, glórias a Deus. Mas ambos, os povos, igreja, povo da graça, Israel, no caso do Antigo Testamento, o povo da lei, foram salvos por meio da fé também. Amém? Isto fica muito bem claro nas Escrituras. Então, continuando aqui, né, que isso fique bem claro, nós fomos alcançados pela misericórdia, vivificados, e essas riquíssimas misericórdias veio do seu amor, o seu amor veio a sua misericórdia veio do seu amor e culminou na sua graça. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer, do versículo 5 do capítulo 2 de Efésios,
Essa frase quer dizer que nascemos de novo, como diz João 3,3, necessário nascer de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido de Deus. Louvado seja o seu nome. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Jesus Cristo. Quais são eles? Nós vimos já sobre a abundante, bênçãos da sua salvação. Mas quais são eles? A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Somos co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça, que estudamos na outra lição. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Quem não já fez a pergunta, Senhor, por que me escolheste? A graça, o amor, que trouxe a misericórdia e que trouxe a graça. Então o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Estávamos distanciados de Deus desde o Éden, e o Senhor Deus nos traz de volta por meio de Cristo, nos vivifica, que é tornar a trazer a vida. Ele nos reconcilia com Deus, nos faz nascer de novo. A salvação não vem das obras, graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira. É o nosso tópico 3. Da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2:1-7. Portanto, a salvação é o livramento. O termo salvação significa livramento. E no caso, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Glória a Deus. Veja que ninguém frustra os planos de Deus. O desejo de Deus sempre foi que Adão nunca tivesse pecado, mas ocorreu, embora Deus em sua presciência já o soubesse. Mas também pela sua presciência, como ele já sabia que haveria queda, ele já proveu para nós, como disse as palavras de Abraão para seu filho Isaque, Deus proveu o cordeiro para si. Glórias a ele por isso. Então nos elegeu e nos predestinou. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Isso nós conhecemos do prezinho, Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio. Voltando. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita, porque o homem não tem capacidade própria, o pecador para que responda com a fé ao chamado do Evangelho. Nós ouvimos o Evangelho e é o Senhor, pela graça, que ativa o livre-arbítrio em nós, existente, mesmo em pecado, mesmo morto em pecado, para que a gente possa atender o chamado do Evangelho. E como eu disse, mas está morto, como é que vai ativar alguma coisa se o camarada está morto? Mas é uma figura de linguagem. O texto também diz que andávamos mortos. Como é que o morto também anda? Está entendendo como é o sentido do que a Bíblia está falando? Porque tá um pessoal aí que radicaliza muito isto, Romanos 11, versículo 6. Estávamos mortos mesmo. Então, ativa, Deus é quem pela sua graça ativa o nosso livre-arbítrio. Romanos você já sabe, Romanos é o texto da polêmica soteriológica para muitos. Romanos, capítulo 11, o versículo 6 diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E se é pelas obras, já não é graça.
De outra maneira, a graça já não é graça, ou seja, justamente por ser pela graça é que não é pelas obras. Do contrário, seria pelas obras e não pelo favor imerecido de Deus. A salvação seria provida por nós mesmos. Você lembra de Cornélio? Cornélio dava grandes esmolas, fazia boas ações e tal e tal. Aí, com isto, ele alcança o favor de Deus para ser salvo? Não, de forma alguma. A Bíblia diz que isso agradou a Deus. As boas obras produzem recompensas. Então, o desejo de Cornélio era conhecer mais de Deus. E ele não dava esmola para ser salvo, a não ser que isto ocorria na sua mente antes de conhecer o evangelho que seria pregado por Pedro, e foi depois. Então aparece-lhe anjo que diz, vai chamar Pedro. Note, já aprendemos aqui que anjos não pregam o evangelho, por isso mandou chamar Pedro. Vai chamar Pedro. Chamou Pedro, Pedro veio, pregou, e aí ele entendendo, o Senhor desperta-lhe o coração e ele toma uma decisão por Cristo. E aí ele passa a ser um salvo, glórias a Deus, por meio da graça divina. Mas não foram as obras dele, porque as obras não produzem salvação. Do contrário, como diz o texto de Efésios, poderíamos nos gloriar e dizer, nós compramos nossa salvação, e o sacrifício de Cristo não teria sido necessário. Mas Cristo pagou o preço pela nossa salvação, e não são as nossas obras que compram a nossa salvação. Isso nós aprendemos de modo muito claro nas Escrituras. Chegando ao nosso fim, obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano para a salvação. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as obras, as boas obras. Uma transformação ocorre agora em Cristo, somos uma nova criatura e as coisas velhas são passadas. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Ou seja, as boas obras são resultados da salvação. É por isso que, falando de fé para a salvação, é por isso que fé sem obras é morta. Porque o que evidencia que eu tenho fé em Deus e que sou salvo por meio da fé é fazer boas obras, é um resultado. Então, se não há obras e eu digo ter fé, essa fé é morta. Então entenda quando o texto diz fé sem obras é morta e que a salvação não vem por meio da fé, a salvação não vem por meio, não vem por meio das obras, então entendemos, está bem claro no texto isso. Por que a fé sem obras é morta? Porque eu executar obras, boas obras, não tendo fé, é morta pelo fato de que a ausência de boas obras é uma evidência de que não há fé. Esta fé não é genuína. Porque, então, fique bem claro, as boas obras elas não salvam, elas são evidências de que eu sou salvo. Elas são evidências de que eu sou salvo. Diferentemente do que o humanismo e outras religiões, a maioria das crenças pregam, né? E quanto mais boas obras, mais posição de salvação ou de salvo você tem diante do eterno, do soberano, que essa religião crê. Mas, biblicamente, é totalmente diferente. Salvação não vem de você. Pelo contrário, o Espírito Santo te fez nascer de novo e aí traz sobre você o seu fruto, que tem 9 virtudes, né? Nós temos ali em Gálatas 5. Fé, paz, longanimidade, amor, benignidade, bondade. São boas obras que são resultantes da salvação, resultados da salvação. Amém? Então a salvação é graça divina, por meio da fé. As obras são um meio.
mas o resultado, as obras não são o meio, mas o resultado de nossa salvação. Tá ok? Então ninguém creia que a salvação vem por meio de obras ou de indulgências qualquer. Então, antes da regeneração, concluindo a nossa lição, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por meio do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Boas obras são resultado da nossa salvação. Como é que se conhece a árvore? Pelos frutos. Então, quando você vê alguém que se diz cristão e fica praticando obras do pecado, vivendo segundo o curso do mundo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade das potestades e principados do mal, estas más obras são provas, são evidências de que esta pessoa não é salva. Por outro lado, se alguém faz boas obras, e acha que e faz com o intuito de salvar-se por elas, também é prova que essa pessoa não é salva. Não foi alcançado pelo Evangelho. A proposta do Evangelho não é essa. Não é achar que você passa a ser qualificado para a salvação porque faz boas obras. Mas você tem que entender que há um novo nascimento, uma transformação, e como resultado da salvação temos as boas obras. Amém? Deus abençoe você, foi muito bom essa nova lição, eu espero que tenha sido também muito útil para você. A próxima lição te aguarda, assista nosso vídeo, aliás, tenha ela, você pode até voltar a assistir aulas dela e aprender mais ainda sobre a salvação, sobre essa matéria importante, soteriologia. Deus abençoe você, se inscreva no canal, dê o teu joinha, não esquece de compartilhar nossos vídeos, esses vídeos aqui nos seus grupos, tá bom? Para que mais pessoas sejam alcançadas e beneficiadas com a EBD. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima lição, live ou vídeo, querendo Deus.